Meu nome é Antônio Carlos Gerbasi. Eu nasci em março de 1951, aqui em Porto Alegre. Na época, a residência dos meus pais, junto com meu avô, era na rua Hilário Ribeiro 299. De lá, eu frequentei jardim de infância público, fiz a escola primária, os primeiros 2 anos no colégio Bom Conselho, e depois passei para o Anchieta, onde fiquei até o final da escola básica. Eu entrei na faculdade em 1969, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, naquela época, onde fiz o curso. Eu diria, relacionado com a minha vida profissional durante a escola, talvez o fato, sempre o primeiro ano é o mais interessante, porque tanto pelos aspectos da anatomia, fisiologia, que a gente se encontra com uma área médica que a gente imagina de um jeito e daí encontra como é mesmo. E além do mesmo fato também, durante a escola sempre se faz amizades muito boas que duram a vida inteira, né? Então, faz os primeiros 2, 3 anos que a turma vai junto, vive junto, é uma convivência que em primeiro lugar, nos expõe a experiências outras de fora. Hoje é de fora do estado, na época a experiência de interação com o interior do Rio Grande do Sul. Na verdade, mais tarde, a minha experiência de supervisor da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente no interior do estado, a minha primeira imagem do interior são dos meus companheiros de turma, vindo da região da Serra da Campanha, etc. Eu diria que essa diversidade do estado marcou, de uma certa forma, também meu interesse pelo estado muito mais do que antes. Com a evolução, claro, durante a faculdade a gente passa alguns traumas, o trauma se vai passar em bioquímica ou não, do professor Twiscondi, que é assim que fica o registro, que eu acho que era o único lugar que, se a gente não passasse, não acabava o curso de medicina, porque o resto todo acabava passando, o que me dá alguns pesadelos de vez em quando ainda. Mas, segundo ano, um curso muito bom, não sei quão prático tenha sido, mas, de fato, com uma exigência muito grande. Nessa época, a estatística extremamente interessante, eu me interessei um pouco, talvez a época da estatística não fosse a época mais adequada para expor a gente tão precocemente para uma área da estatística média tão importante que foi para mim depois. E o que aconteceu, de uma certa forma, que me marcou depois com a escolha da profissão, foi o verão de 72, onde é claro, diga-se passagem, eu faço um parênteses grande aqui, que o meu pai era dermatologista e venerologista também. Nós sempre, domingos às 9 da manhã, se ia a missa na Santa Casa e depois a enfermaria 3, que era do pai. Então fazia a ronda dos pacientes juntos. Vocês são quantos irmãos? Nós somos 6 irmãos. Algum mais fez medicina? Tem 2 médicos, a mais velha, que é a mais velha, a Maria de 45, o José de 48, eu de 51, o Luiz Gerbasi de 54, o Carlos Gerbasi de 59 e a Andréa, mais moça, de 61. A mais moça, Andréa Bart Gerbasi, de 61, e a mais velha, Maria Bart Gerbasi, de 45, são as 2 médicas em atividade até hoje. Dos 6, 3 médicos. Dos 6, 3 médicos. E as moças foram dermatologistas também? A mais moça é. A mais velha fez inicialmente, ela ia fazer NEF, mas acabou fazendo de imunologia e rapidamente enveredou pela imunologia do HLA, onde já, eu acho que já há 30 anos, ela está em São Paulo, há 30 anos que ela faz exames de HLA para 1/3 dos pacientes transplantados do estado de São Paulo. Mas eu estava falando do pai, o pai ele acabou o curso no Rio em 1934,
A formação dele foi feita lá. Ele é médico formado no Rio. Médico do Rio. O pai era de Maceió, nasceu em 1910, iniciou o curso no Recife, em 1929, e com a Revolução de 30, ele incorporou-se à Revolução de 30 num trem, ele viria com a turma de João Pessoa, né, viria para o Rio, não amarrar o cavalo, provavelmente amarrar a jangada, mas o meu avô, o pai dele, retirou-o do trem em Maceió. A viagem dele foi curta. E o que aconteceu com a Revolução de 30, que eles passaram por decreto todos, e daí apareceu a oportunidade, uma abertura na Escola da Praia Vermelha do Rio de Janeiro, e daí o segundo ano ele fez já no Rio de Janeiro. Aí transferiu-se para o Rio de Janeiro, formou em 34, fez a formação inicial dele com o professor Armínio Fraga, na verdade, tio-avô do ministro Fraga, o ministro Armínio Fraga, que tem o mesmo nome, avô, eu acho, avô, e depois do professor Armínio Fraga com o professor Ramos e Silva, que foram dois professores que, por sua vez, tinham feito o curso deles na França, no início do século, como era hábito na época. E o pai estava fazendo o internato dele lá, quando um paciente de sífilis de Porto Alegre foi consultar com o professor dele, e ele estava junto. E acompanhando este paciente, que não sabe o nome, estava o professor Otton Freitas, pai do professor Freitas, que deve estar prestes a se aposentar agora. E eles disseram, mas por que não? Nós estamos precisando de alguém para o serviço antivenério das fronteiras, porque a gente não faz uma proposta para o rapaz. E como esse paciente de sífilis, segundo informações verbais da minha mãe, esse paciente de sífilis, ficava mais prático ter alguém confiável para acompanhar a sua sífilis aqui, e era uma pessoa de nível de atividade política do Estado, junto ao interventor naquela época, e essa pessoa foi um advogado forte para convencer o famoso professor Bonifácio, né, que o Germano deve saber bem quem é, a fama que tem, no qual nós tivemos depois um discípulo, o professor Rapone, que eu trabalhei junto, no mesmo estilo, mas o Bonifácio Dornelles puxou o pai para cá, e no qual ele rapidamente se incorporou ao Departamento Estadual de Saúde, à Santa Casa, abriu um curso equiparado que existia na época, ele era livre docente, abriu o curso, abriu a clínica e ficou o resto da vida aqui. O pai, no pós-guerra, a penicilina chegou aqui em 43. E a informação eu tenho do professor Pedro Luiz Costa, que era um ginecologista muito ativo aqui. O professor Pedro Luiz Costa me mostrou a ficha do primeiro ensaio clínico. Em 45 já tinha penicilina aqui em Porto Alegre. 43 ela foi usada nas tropas americanas, 45 já iniciou o uso e 45 ela já estava aqui. Mas quando o pai veio, e estava na época auge daquilo que se chama Centros de Tratamento Rápido da Sífilis, utilizando arsênico em dose baixa. Eram hospitais dia, que tinham sido postos em atividade no mundo inteiro, principalmente pelos americanos. Os franceses desconfiavam um pouco, porque eles estavam ainda no mercúrio, de uma certa forma, mas a gente sabe que o arsênico é a primeira droga eficaz para sífilis, foi descoberto na Alemanha em 1901. Salvarsan, mas a dose era alta. Depois veio a neoarsenamina. Mas essa época dos anos 30, os americanos já tinham visto que fazendo gota a gota veia, numa dose mais baixa, era eficaz, curava cerca de 30%, 40%
não evoluía. Deve saber que 1/3 dos casos de sífilis, 2/3 cura por si só de todo modo. Mas, aparentemente, existia boa evidência científica. E esses centros foram montados no mundo inteiro, inclusive aqui na Santa Casa. Então, a atividade do parque teve ligada a esses centros de tratamento rápido, que, de uma certa forma, são comparáveis, historicamente, aos hospitais dias de HIV, de AIDS, no tempo que não se tinha antirretrovirais eficazes ainda. Você deve lembrar bem que, no princípio, quer dizer, a principal atividade que a Secretaria de Saúde intermediou no Rio Grande do Sul na epidemia de 81, 82, 83 foi assegurar leito, porque no mundo inteiro estava dando carga com leito. E o Bernardi, na época que era o chefe, me mandou, ele vai falar com o Hospital de Clínica que eu não quero, e o Germano não quer, ninguém quer paciente em frente de hospital com HIV. E aí eu vinha do Hospital de Clínicas, o Albuquerque, eu acho que era ele, não tenho certeza, acho que era. Ele disse, não tem problema, não tem problema. E daí o Conceição também quis, e não houve problema de leito, porque se usava algumas drogas para evitar infecção oportunista, as pessoas ficavam ao longo do dia no hospital e indo embora para casa. Então, de uma certa forma, dá para fazer uma comparação. Se algum dia se escrever uma história comparada da sífilis com HIV, tem similitudes de vários tipos. E o Hospital Dia e o Hospital Dia da neoarfenamida, gota a gota, é muito semelhante. Bom, fechando parênteses, o pai fez clínica a vida toda, e em 72 eu estava frequentando, por indicação do pai, que já não tinha mais o curso. O pai fechou esse curso, era um curso que fez muita fama aqui, porque as pessoas se inscreviam no curso dele antes de escrever no curso regular, o que tornou um conflito conhecido em Porto Alegre entre o professor Gervásio e o professor Bope, mas isso é uma outra história. E nessa época eles estavam se dando muito bem, outra vez, porque houve uma época que houve uma época tensa entre os dois, por competição pelos alunos. E o pai disse, não, vai lá no Bope, falou com o Bope, e eu passei a frequentar no verão de 72 a enfermaria 5 do professor Clóvis Bope. E ao mesmo tempo o professor Bope disse, olha, se estás interessado em doenças venéreas, nós acabamos de abrir um ambulatório no Hospital de Clínicas. Porque como o Hospital de Clínicas aqui não vai abrir nunca, porque está uma obra que não acaba mais, nós no 3º andar, e o Luiz Fernando Bope Miller, meu sobrinho, está lá, e nós abrimos, e a Secretaria de Saúde está junto conosco nisso, nós temos uma clínica lá, se você quiser ir lá, vá. E eu passei o verão de 72 atendendo junto ao Luiz Fernando Bope Miller, que está em atividade ainda, hoje atendendo filas e filas e filas e filas, que era um centro alternativo ao ambulatório da João Pessoa, onde ficava a sede do grupo, que eu acabei me ligando a longo prazo até ir embora daqui. Então, a minha experiência eu achei interessante, eu achei interessante e segui fazendo internatos ao longo da faculdade inteira. Ao mesmo tempo passei a frequentar as reuniões do ambulatório da Secretaria de Saúde e me interessei por lepra também naquela época. O chefe, o professor Bernardi, ele tinha o chapéu duplo, ele era assistente do Bope na universidade e era o chefe do serviço na época, do serviço de lepra de doenças venéreas, que acabou evoluindo para aquilo que se chamou serviço de dermatologia sanitária, que é um termo que se usa pelo Brasil afora até hoje, para botar junto lepra, doenças sexualmente transmissíveis e HIV. E daí a evolução, de uma certa forma, foi uma evolução normal para eu fazer residência em dermatologia com o Bope, o professor Bope. Que ao final da residência, eu fiz 3 anos,
Na época me interessei muito por fotografia também, porque o BOP tinha uma iconografia enorme, de excelente qualidade, de slides grandes, tirado com uma Rolleiflex cópia de uma Hasselblad, que quem fez foto alguma vez sabe que era o top do top na época, e eu passei as tardes, eu batia foto, classificava as fotos, criamos fotos, botamos fotos novas, retiramos fotos novas, etc, etc. Acabou evoluindo até para filme isso. Bom, o fato é que com a residência, tendo feito tudo, tendo feito clínica de pele, cirurgia de pele e também clínica de IST, como se chama hoje, infecções sexualmente transmissíveis, eu fui convidado no meio da residência, não era muito católico isso, mas o Bernard me disse, olha, Gervásio, nós estamos montando uma equipe para supervisionar a lepra no interior do estado, caso tu queiras, estás contratado. Isso foi eu logo que eu entrei na residência, me formei em 74, eu acho que em junho de 75 eu estava contratado na Secretaria de Saúde. O que nos fazia trabalhar no fim de tarde, tá? No fim de tarde, ter a licença especial do professor Bop, que nos dava outros encargos, uma vez por mês, sair uma semana e fazer supervisão no estado dos pacientes de lepra. O chefe era o Bernard, né? O administrador, o famoso Saraiva, que estava há muito tempo, e na equipe de supervisores tinham duas pessoas antigas, o doutor Túlio Rapone, né, da velha escola, e o doutor Henrique Mira de Barros, que tinha, olha, era velho. O doutor Henrique Mira de Barros, é difícil hoje a gente ter ideia, mas o doutor Henrique Mira de Barros tinha 70 anos, 71, 72, mas por circunstâncias familiares e econômicas, socioeconômicas, ele tinha que trabalhar. E o Bernardo deu espaço para ele. E a Secretaria de Saúde entendeu que o doutor Henrique Mira de Barros, que era uma pessoa que tinha trabalhado a vida inteira, Cachoeira do Sul, foi médico-chefe do posto de saúde, precisava trabalhar, então ele continuou trabalhando. E daí entraram novos, tinha o Jair Ferreira, que tinha acabado a residência há 3, 4 anos antes de mim, e estava na época com o César fazendo a informatização dos pacientes de lepra. O Jair estava com o CPD do Estado, fazendo um sistema completamente hoje, que a gente pensa nesse sistema, é bem absurdo, mas pegaram as fichas físicas todas, passaram para formulários manuais, isso ia para o CPD, isso foi digitado em cartão ainda, no tempo do cartão, isso entrou no sistema. O CPD emitia mensalmente 2 listas, as listas dos pacientes que se tratavam em uma das 220 unidades do Estado, uma lista, e uma lista dupla dos pacientes que moravam no município de, por exemplo, então, se tivesse os pacientes de lepra de Tucunduva, né, moravam 30 pacientes de lepra, se tratavam lá 5. Em Santa Rosa moravam 150, mas os 30 de Tucunduva se tratavam lá por questão do estigma. Então, com essa lista dupla, se montou um sistema que era possível chegar na unidade, ir atrás dos pacientes que estavam fora de controle, que moravam em Santa Rosa, se tratavam todos lá, mas quando se ia Tucunduva, Horizontina, etc., se via na casa, dizia, por que o senhor se trata em Santa Rosa? Ah, não, porque aqui me trataram mal, porque aqui eu não quero. Ele disse, tá, tudo bem, no problema. Então, o sistema esse entrou, de supervisor entrou eu, entrou o Azevedo, primeiro nome me esqueço, entrou eu e o Azevedo inicialmente, e depois, em seguida, 2, 3 anos depois, entrou o Joel Schwartz e o Milton.
O Joel está na universidade até hoje. Qual era a relação dessa equipe com o Hospital Colônia Itapuã e com o Amparo? O Hospital Colônia Itapuã estava em fase de desativação já, com as drogas eficazes para a lepra. O Itapuã estava, as pessoas, a política na época era o seguinte: as pessoas que quisessem continuar lá, tudo bem, porque estavam com estigma, discriminação, com a família, estavam 40 anos lá, tratavam-se lá, tinha uma equipe médica. As pessoas que quisessem ter alta, se facilitava a alta e a reinserção em contato para o lugar que quisessem ir. E gradativamente se passou daí com o esvaziamento, daí com a morte de gente que estava há muito tempo, e alguma alta, alguma cura, se passou a substituir os pacientes de lepra com alguns pacientes de doença mental. Tinha caído a lei da internação compulsória em hospital Colônia, e os hospitais passaram a aceitar, e basicamente operacional isso foi um hospital desenvolvido no sanatório Partenon, não sei exatamente a data, mas é um hospital do final dos 70, porque essa lei foi aplicada nos países nórdicos, mas depois se viu que a lepra acabou nos países nórdicos por melhora das condições socioeconômicas, mas paralelamente essa lei rígida aconteceu também. A turma que atendeu lepra nos anos 50, 60 pegou essa estrutura toda montada. Eu, como já peguei a fase da terapia até dupla, rifampicina e da sonda, que era mais eficaz, tempo mais curto, eu já entrei numa fase da normalização da lepra e na alteração do termo de lepra por Hanseníase, que é uma discussão histórica também, se valeu a pena ou não. Existiam as educadoras. A minha interação com elas foi mais em relação, porque o que aconteceu, avançando um pouco, essa equipe de supervisores que supervisionava a lepra passou a ter drogas mais eficazes, passou a se dar mais alta. E aí que a Secretaria de Saúde e o Bernardi, que era o chefe, disse: por que então nós não nos ocupamos, agora que isso está sob controle, em implementar controle de doenças venéreas? E aí ele convidou o Lúcio Bacos, que estava na universidade, formado por o César, se formou em 61, o Lúcio é de 66. O Lúcio estava dando aula na universidade e o Lúcio assumiu a chefia, e o Lúcio escreveu as primeiras normas técnicas em 71, eu estava na faculdade ainda. 71, mas eu acompanhei isso. E em seguida, lá por 78, se teve acesso, na renovação dessas normas técnicas, se teve acesso a um estudo do Peter Piot e do André Meus, que acabou sendo a pessoa que me convidou para ir para a OMS, um estudo que chamavam de Approach Simplificado às Doenças Sexualmente Transmissíveis, que dizia basicamente o seguinte: se tem uma uretrite, as causas são duas, a gonorreia e clamídia, não tem sentido fazer teste, a gente trata para as duas. É o chamado de abordagem simplificada. A Secretaria de Saúde comprou a ideia, reescreveu as normas, e olha, essas normas da Secretaria de, quando é que pode ter sido reescrita? 75, quer dizer, elas têm 40 anos. Essas normas, se aplicasse bem hoje, estaria bem, alterando os medicamentos. Tudo que está ali, talvez, claro, um pouco mais de preservativo, que na época não se tinha os insumos que se tem hoje. Mas o princípio intelectual, o princípio lógico, o princípio de saúde pública por trás disso é o mesmo que se usa hoje. As normas que a OMS está fazendo agora, que vão ser aprovadas, o desenvolvimento dessas normas, semana que vem, a Assembleia Mundial da Saúde, que vai ser uma estratégia para 2030, os princípios são mais ou menos os mesmos. Com mais coisas mais amplas de financiamento, envolvimento de atenção básica, direito à saúde, coisas assim. Bom, então, a tua pergunta com educadoras, sim, nós tivemos trabalho com educadoras para tentar baixar o estigma do paciente de venérea, não só de lepra, que é um problema até hoje. Eu
tive no ambulatório que eu tive, em 1970, eu tive 15 dias atrás, porque o Ministério me contratou para fazer uma avaliação de 5 centros no Brasil. Ano passado eu consegui fazer a avaliação de Manaus, Recife, Fortaleza, Salvador, e o ano passado não houve jeito de fazer a avaliação daqui. Aí, eu recontatei, agora eu tenho entregue para o Ministério, eu recontatei e fui lá. Então, o estigma e discriminação está o mesmo hoje do ambulatório outra vez, mas houve uma época que não era assim. Houve uma época que esse ambulatório, até numa reforma física deles, fez uma intervenção para botar os pacientes juntos, todos eles. Então, com as educadoras, nos anos 70, enquanto eu fui supervisor da saúde, as educadoras e a enfermeira do posto, né, que todo mundo sabe que o médico ia no posto de manhã cedo e depois fazia o que tinha que fazer, mas quem ficava no posto o dia inteiro era a dona Blondina, a dona X, a dona Y, que eram auxiliares de enfermagem com uma experiência muito grande e que faziam o básico em qualquer problema. Depois isso evoluiu rapidamente para equipes muito maiores, mas eu estou falando de uma evolução. Existiam essas pessoas-chave de interface, até em unidades pequenas era uma interface muito forte, e aí se teve um trabalho especial com elas e com as educadoras. O pai, ele se estabeleceu, eu vou tentar contar a história dos dois juntos. O pai se estabeleceu aqui em 38. Em 38, ele veio apresentado ao interventor, Cordeiro de Farias, era ainda, e a equipe, o doutor, e o Bonifácio. E o Bonifácio daí dizia para ele o seguinte, disse para ele assim, olha, vou fazer o seguinte, abre um consultório, não faz saúde pública só, porque eu me enterrei aqui, eu acho, e houve ofertas de cargo público para o pai, bloqueadas pelo Bonifácio, porque o Bonifácio achava que seria ruim para o pai. Acabei eu fazendo saúde pública só, foi uma geração, mas o Bonifácio disse, não, Gervásio. Havia uma dúvida, porque o pai era muito magro, havia uma dúvida se ele aguentaria o primeiro inverno aqui, mas ele aguentou o primeiro inverno, se estabeleceu, foi morar na Pensão Preto, na subida da Marechal Floriano, em seguida foi morar na área residencial do Grande Hotel. E da área residencial do Grande Hotel partiu para a conquista de Porto Alegre, do ponto de vista médico, do ponto de vista social e do ponto de vista familiar. Tá? E a sociedade girava lá, e ele em 38 já estava no Grenal, convidado pela filha do dono, a Maria Cuervo Machado, que casou com Machado, que era um médico de Dom Pedrito, e a minha mãe era amiga dela, então ele já socialmente apresentaram para a mãe, que a mãe se chama Lea Friedrich Barth, que é filha porque está viva a mãe ainda, 96 anos, é filha de Carlos Barth e Elvira Friedrich Barth, que são os dois filhos de imigrantes alemães, sendo que o pai da mãe é conhecido aqui em Porto Alegre durante anos por ser dono de A Brasileira, Uruguai 318, uma fábrica de tecidos que evoluiu a partir de um pequeno armazém que ele tinha no início do século. E eles foram muito bem, e o meu avô foi comerciante até o fim da vida dele, em 65. E o pai conheceu minha mãe, então, socialmente, e casaram em 44. Houve meio uma amarração para casar, porque o pai achava que não podia dar mesmo nível que o sogro dava. Tá? E acabou, daí o sogro disse, não, tudo bem, vem morar com a gente. Então eles foram morar todos juntos na Rua Hilário Ribeiro 299, onde eu nasci. Já se citou que eu tenho 5 irmãos. Da nossa infância
A mãe sempre esteve em casa, nunca teve uma profissão, embora trabalhasse, como toda pessoa da geração dela, muito. Embora uma vez a doutora Emília Messias, psicanalista daqui, era amiga da mãe, da mesma turma da mãe. Ela me disse, mas foi uma pena que a tua mãe não entrou na escola médica. Mas a tia Elvira, no caso da minha avó, a tia Elvira não quis. E porque eu acho que a tua mãe tinha um potencial muito grande de entrar na universidade, mas muito poucas mulheres da geração dela entraram na universidade. Mas a Emília disse isso para mim. Nossa adolescência, infância sempre foi, depois saiu da Hilário Ribeiro, foi para Santo Inácio 455, e onde houve uma grande interação do pai com o Dr. Gerd Aschenberg, que era vizinho do lado, com o Dr. Fernando Becker, vizinho da frente, com o Dr. Heitor Silveira, vizinho do lado. Então, na verdade, tinham 3 médicos, né? O Dr. Gerd, na época, traumatologista, mas ele já não fazia medicina, ele estava na empresa dele, Companhia Protetora de Seguros Gerais, mas com o Becker, que foi uma referência em cirurgia gastroenterológica, tinha uma interação muito grande, e com o doutor Heitor ao lado, pediatra, também. O meu pai seguiu a atividade até o fim da vida dele. Ele infelizmente foi acometido de Parkinson lá quando tinha, isso foi em torno de quando ele tinha 64, 63 anos, que evoluiu lentamente, no final evoluiu mais ou menos mais rapidamente. Ele morreu em 82 com 72 anos, em casa. Não de Parkinson, mas de coisas relacionadas de Parkinson. E, bom, já que estamos fazendo depoimento aqui, né, o Dr. Aschenberg estava sempre junto. Era ao lado, né? Era ao lado, então ele ia todo dia, batia ponto. Porque antes também, o pai chegou um momento que ele se envolveu muito na Santa Casa. Então, já que estamos voltando para trás, fazendo outro flashback. E a Santa Casa era um feudo dos Cine Lima, do Heitor do Rui, que eram irmãos da esposa do Dr. Gerd Aschenberg, a dona Zilda Cine Lima. Então, o Rui Cine Lima, candidato a governador, quase, que acabou de sair um livro. O Heitor, que inventou a Faculdade Católica de Medicina, hoje UFSCA, né, feudo dele, a parte dele, eram os donos do Campinho e de uma certa forma, o cunhado Aschenberg não se dava muito bem com os cunhados, segundo palavra, eu não sei nada aí, palavra da minha mãe, que sabe das coisas. E numa campanha para provedor, como a empresa do compadre Gerd Aschenberg e vizinho tinha ido mal, tinha quebrado, o Dr. Gerd voltou a fazer traumatologia com o seu filho Paulo Aschenberg, falecido agora o ano passado, traumado também. O Davi Guzmão recebeu o Dr. Aschenberg na clínica do Davi Guzmão e o Paulo quando eles não tiveram a empresa mais. E o Dr. Gerd fazendo medicina outra vez, e vizinho, daí o pai, numa campanha para provedor, indicaram o pai. As freiras da Santa Casa começaram uma campanha, não, é a sua vez, doutor, professor Gervásio, é a sua vez. Aí o pai disse, não, é a vez, eu tenho aqui o candidato. E o Dr. Aschenberg daí entrou na Santa Casa e ficou não sei quanto tempo de provedor. E aí eles passaram aí juntos, o pai ia para Santa Casa com a Kombi da Santa Casa, que ia pegar o provedor em casa. Então eles ficaram muito amigos, muito próximos. O pai foi presidente do Grêmio em 46. 46 foi presidente do Grêmio. O Grêmio foi campeão. O Grêmio foi campeão. E inclusive tem uma história interessante, que entre as coisas do pai se descobriu uma carteira de sócio do Esporte Clube Internacional. Aí eu parti para a investigação, digo, mãe, que história é essa? O
pai foi sócio internacional, você sabe? Não, nós fomos ao Grenal em 38. Em 38, que o pai tinha chegado em 38 ele está... Fomos ao Grenal e ganhamos com a Maria, o Luiz Machado, amigos, casais jovens de namorados. Não. Agora, o que o teu pai tem uma placa também. Puxou uma placa de 1946 do Esporte Clube Internacional, agradecendo o serviço do presidente do Grêmio, doutor José Gerbato, que foi fazer uma palestra de venéreas para os atletas do Internacional. Uma atenção muito grande. O presidente do Internacional entrou de sócio no Grêmio e o presidente do Grêmio entrou de sócio do Internacional. O recibo dele, na carteirinha dessa, é de 1947. Que toda a história fechava muito bem. Eu peguei a carteirinha, fui olhar, a carteirinha tinha sido emitida em 1944. Eu disse, mãe, essa tua história está muito bonita. Ele deu aula de férias, ele entrou de sócio, o presidente entrou também, mas ele é sócio de 43, vocês foram olhar em 38, vocês passaram aí jogo na Baixada juntos, mas em 43. Ele disse, não, isso é outra coisa. Isso é coisa do Otton Freitas. Que o Otton Freitas, que era o obstetra, ginecologia, ele é obstetra, chefe da obstetrícia aqui, fez pressão desde 38 para tirar o pai do Grêmio. Aí ele fez tanta pressão que deu para o pai o sócio de 43. Eu digo, bom, então fechou. Ufa, né? Porque não estava fechando, mas daí o Otton Freitas é o responsável, dentre outros amigos dele. Né? Bom, então a história, o pai morreu em 82, a mãe ficou na casa mais alguns anos, saiu da casa, e a mãe era moça, a mãe tinha 62 anos, era 10 anos mais moça que o pai, daí a mãe iniciou a vida profissional dela na igreja. Ela entrou na chamada Legião de Maria, na Auxiliadora, se mudou para apartamento, perto ali da Igreja Auxiliadora, e se incorporou nas tropas da Legião de Maria e foi galgando, e foi uma gerente dos 62 até quando? Até próximo dos 80 anos. Próximo dos 80 anos, ela disse, agora chega. Né? Ela disse, não, tinha muita coisa na Cúria também, muita fofoca na Cúria quando começou, todo canto tem, né? E ela entregou, e daí, bom, passou envolvida com netos, filhos, etc. E até que a mãe, uma história, estamos falando da mãe, tem uma história que é coisa, é exemplar, não, essa é exemplar mesmo, não é wishful thinking, não é coisa, porque aí todo mundo concorda, que foi quando a mãe, ela sempre disse, olha, quando eu achar que não estiver dando mais para viver só, eu quero ir para um residencial de a minha escolha, eu vou lá, me instalo lá, dou todas as minhas coisas para você, né, acabou. E aconteceu que ela, aos 89 anos, ela disse, acho que chegou o ponto, chamou o meu irmão, visitaram 3, escolheu aquele que eu quero ir, aí foi feita uma grande festa, ela já tinha feito uma festa quando saiu da casa para dividir a maioria das coisas grandes, móveis e coisas que ela não ia para o apartamento, ela fez uma segunda festa, dividiu os vários objetos e foi para o residencial onde ela está até hoje. Onde ela está hoje, levou a cama da minha avó, levou o armário, levou isso, levou fotos de tudo, está muito bem lá até hoje. E já organizou também coisas para o residencial. Está com que idade agora, mãe? 96. Ficou viúva aos... 95, ela ficou viúva aos 62. Bom, a Aires do Rio Grande do Sul foi no teu tempo, estava aí, né? O que aconteceu, eu conto uma antes, na época, eu tinha ido com o apoio da Organização Mundial de Saúde e da Secretaria de Saúde também, que me deu licença, fazer laboratório de venéreas na França em 1980. Passei quase um ano lá, fiz resistência de gonococo. Na volta houve um projeto que eu assumi, foi a primeira coisa, eu tinha 29 anos, foi a primeira coisa que o Bernardo não queria assumir, o meu chefe não queria assumir, o meu colega Jair Ferreira também não queria assumir. O secretário da Saúde tinha dito para ele, se vocês quiserem, façam. Tinha dinheiro do Canadá para fazer a implementação de um laboratório para medir a resistência do gonococo aqui, que depois de marchas e
contramarcha, porque o Bernardo não queria, o Jair também não queria, o PS estava aqui, eu passei no consultório do Bernardo, eu vou aceitar, doutor César, né, chamava, eu vou aceitar, se tu aceita, vai. Eu fui protesto, assim, aceitamos. Depois avisei ao secretário da Saúde. Aceitamos. Veio equipamento, veio primeiro freezer, menos 80, a Marilis Clear, irmã do Moacir, treinou-se, o Pinheirinho, que era outro técnico, treinou-se também disso tudo, mas todos fazendo toda essa história que em 81, a minha cabeça estava na gonorreia. Eu fui um congresso na América Central, primeiro congresso desse internacional, sempre houve congresso, mas era um revival de um congresso, e daí tinha uma sessão de casos de pneumonia estranha entre gays dos Estados Unidos, etc., que eu não fui. Eu digo, não, é mais uma doença venérea em gay americana, não estou interessado nisso, eu vou olhar a gonorreia. Perdi a primeira apresentação dos casos de AIDS, eu não fui. Aí, na saída, os colegas da OPS vinham vindo, eu digo, e daí, Ronald St. John, o nome dele, daí, como é que foi? Ele disse assim, é muito perigoso ser homossexual nos Estados Unidos hoje em dia. Eu digo, ah, é? E aí, bom, aí em seguida explodiu. Eu perdi a apresentação inicial do CDC, eu perdi. Aí aqui houve um caso diagnosticado no Partenon, né, que era um caminhoneiro que tinha ido a São Paulo várias vezes. E a partir disso disseminou muito rapidamente. Em 83, sem se saber que era um vírus ou não, né? 83, de vez em quando eu chamo, boto 93, não, 83, sem saber que era um vírus ou não, simplesmente pelos instrumentos de saúde e por epidemiologia habituais, se viu que era uma doença transmitida sexualmente, mais por atividade de sexo retal entre homossexuais, mas também heterossexual, mas com menos probabilidade, que transfundia-se por sangue, e nós sofremos na cabeça, os pobres, os hemofílicos, se infectaram todos. Então, era produto sanguíneo, era claro, sangue era claro, agulha injetável era claro, porque em seguida começou a aparecer caso. E aí as medidas para transfusão de sangue, em seguida se viu, mesmo antes de ser teste para AIDS, que se testasse para sífilis e hepatite e evitasse que esses grupos doassem sangue, baixava muito a probabilidade. Mas em seguida o Hemocentro assim, ó, vamos baixar a bola com sangue, vamos tentar não usar sangue, e doador se faz screening e se testa para sífilis, hepatite, etc. Com isso aí já deu, sem saber que era vírus, já deu uma boa baixada. Bom, tinha gente, a tragédia toda, as pessoas se infectaram antes disso, né? E o que aconteceu, que mais? A outra coisa, se sabia que era uma imunodeficiência, claramente. Se sabia quais eram as infecções oportunistas, porque nos casos iniciais se sabia que era pneumocistos, sarcoma de Kaposi, tuberculose, criptococose cerebral. Aí se montou a definição de caso, aí nós fomos para o Ministério da Saúde, em seguida o Ministério montou a Comissão Nacional de AIDS, ministro Arco Verde, governo general Figueiredo, nos deram carta branca, vocês façam em saúde pública o que vocês acharem necessário, tem o nosso apoio. Então essa história, vamos deixar claro aqui, essa história que o controle da AIDS começou direitinho em 2000 e não sei quanto, não é verdade. Todos, mas inclusive 2000 e pouco, o governo Fernando Henrique, ministro Serra, todos esses ministros que passaram, a comissão de AIDS, enquanto eu tinha envolvido, sempre deram apoio pleno. Mas o Arco Verde foi particularmente instrumental nisso, porque nós fomos fazer a definição de caso, estava o Becker no Ministério da Saúde naquela época, e eu fiz junto com o Becker. O Becker disse, não, vamos pegar a ficha aí, vamos ver tal coisa, isso aqui é isso aqui, vamos botar esse fator de risco, sabe o que é? E montamos a ficha. E depois foi uma reunião em Curitiba que foi aprovada a ficha antes do teste.
Então, essa época inicial, o que se fazia? Se ficava de olho em fator de risco pela entrevista, se ficava de olho nas infecções oportunistas, muito perto, porque tratando de infecções oportunistas, prorrogava um pouco a vida, a pessoa acabava se indo de um jeito ou do outro, porque não tinha antirretroviral. Mas esse período foi as medidas de saúde pública que foram dadas pelo Ministério, pela Secretaria aqui, é mais ou menos a que se faz hoje, é redução do número de parceiros, utilização de preservativo, seringa limpa, sangue controlado. Agora, o problema é que os pacientes tinham sido infectados. Hoje se sabe que o grande boom se deu no bicentenário da independência americana. Em 76, naquelas festas, 76, no carnaval, veio o VIT. Né? Sabe a história? Talvez valha a pena contar a história. O vírus existia na África, num foco recôndito, lá em alguma coisa, há muito tempo. Com a urbanização da África, na época da independência da África, dos anos final de 50, início dos 60, o vírus começou a transitar. E no instante que houve urbanização da África, como o número de parceiros sexuais múltiplos é muito grande, a doença explodiu urbanamente. Mas até aí estava em algumas áreas urbanas da África. Na independência do Congo belga, Zaire, foi dado uma ordem. Toda a administração era belga, 100% era belga. E na guerra da independência, eles deram 24 horas para os belgas irem todos embora. Em 24 horas, os belgas foram todos embora. Foram atirados do navio, foram embora. Ficaram sem administração. Não tinha nenhuma administração. Eles tinham o país, que era deles, os caras do Zaire, não tinha administração. Então, para pegar esse gap, eles importaram do Haiti funcionário público, profissional de saúde e professor. Essa turma foi no final dos 50, do ano 60, Kinshasa, Brazzaville. Foi para lá e foi administrar o Zaire. Pensa em 1960, e agora pensamos que 12, 10 anos depois, além do mais, o Haiti falava francês, eles falavam francês, então foi fácil pegar essa força toda que foi. 12 anos depois, os caras aí fizeram a mesma coisa que fizeram com os belgas. Agora a gente já sabe fazer rua. Pegaram os haitianos, mandaram para o Haiti. E 40% a 50% desses haitianos que voltaram, que não é por ser haitiano, mas é por essa circunstância socioeconômica, política, histórica, voltaram para o Haiti, 40% infectados com HIV. E o Haiti, na época, agora nós estamos falando em 72, 73, quando essa vaga de volta aconteceu no Haiti, passou a ser um lugar de férias de homens, de gays americanos. E foi aí a via da disseminação global do HIV, é um foco na África, faz na África, expande a África, transplanta para o Haiti, da África transplanta para Bélgica também, Bélgica e França, porque daí começou a expandir na África, e daí as ex-colônias da África, principalmente francesa e belga, o vírus chegou na Europa, e nos Estados Unidos foi essa via Haiti, e pelo réseau de atividade sexual entre homens que tem sexo com homens, no caso dos Estados Unidos é gay, né, explodiu ali, e daí foi reexportado para a América do Sul, e no Brasil foi introduzido por pessoas gays de São Paulo que frequentavam o mesmo network sexual com os Estados Unidos. Aeronautas, né, principalmente. Aeronautas, principalmente, e mais vários outros também, médicos, aeronautas, comerciantes, diplomatas, todo mundo que tinha interação. Por isso que o ativismo gay, o ativismo de AIDS no Brasil é um ativismo, inicialmente, um ativismo de
São Paulo de gente rica. É de gente rica. Então, na história, tem importância no Brasil também o ativismo em geral, depois o ativismo dos gays do Brasil, o ativismo das profissionais do sexo, o ativismo de uma série de ativismos do Brasil, de pacientes, dos hemofílicos, etc, etc. Mas o impacto inicial muito eficaz do ativismo é porque quando começou a ter que o remédio era caro, houve uma linha direta de pressão para cima das autoridades para ser feito alguma coisa. Então, Café Guinness se aparelhou em seguida no Rio, o Emílio Ribas em São Paulo. Agora, a resposta do Ministério, eu diria que inicialmente foi um sentimento de saúde pública, dizendo, não, é uma epidemia grávida, chamou os técnicos, vocês fazem o que tem que ser feito. A AIDS alterou a vida do mundo inteiro, alterou a minha também, nossa também, de todos. Porque o que aconteceu, eu sempre tive, como se tem, atividade mista, a Secretaria de Saúde, supervisão eu parei de fazer em 81, 82, e daí aumentei a minha carga, na verdade fazia consultório à tarde, e na verdade por gosto meu eu passei a ampliar naturalmente, eu ia à Secretaria de Saúde de manhã, eu passei de manhã e de tarde, porque tinha muito o que fazer, não dava para ir de manhã. Muito pouca gente tinha dedicação exclusiva, da equipe o Jair, só o Bernardo ia de manhã, eu ia de manhã e de tarde, o Jair ficava o dia inteiro, depois foi fazendo outras coisas. Mas o que aconteceu é que a nossa responsabilidade aí veio com o teste é de 86, aí se passou a organizar os centros anônimos de teste, se passou a organizar aconselhamento no ambulatório, o ambulatório tinha sido, estava na época de ser reformado, eu não sei, o governo que assumiu, o Antenor Ferrari assumiu quando? 87. 87. Foi ele que inaugurou, mas a obra começou em 85. O governo do qual teve o Antenor, ele herdou a obra do ambulatório praticamente pronta. Bom, o que aconteceu, daí eu passei a ter mais e mais atividade com o Ministério da Saúde, eu fui membro da Comissão Nacional de AIDS, que tinha uma reunião 2 vezes ao mês para fazer inúmeras coisas, e eu passei a fazer assessoria para a UPS, para os planos de implementação de programa de AIDS da América Latina, no qual eu fiz Chile, eu fiz Venezuela, Colômbia, e a secretaria tinha sido contratada pela UPS para escrever um curso de gerenciamento de programa de DST em 81. A secretaria significa Antônio Gerbasi e Jair Ferreira. E nós escrevemos o curso, apareceu aí, nós adaptamos o curso e acabamos nos anos 80 fazendo o teste de campo desse curso e acabamos para o Ministério nos anos 80 formando a geração inteira de gerentes que está nativa até hoje, ou está prestes a se aposentar. A turma que foi gerente do Programa Nacional, Pedro Schecker, Luiz Loures, gente que está nativa em Sergipe, Manaus, Bahia, Recife. Esse curso foi dado 3, 4 vezes. Então eu tive muito envolvido nisso. E ao mesmo tempo a minha clínica, que era uma clínica de dermatovenerologia, 80%, 90% dermato e um pouquinho de venérea, alterou, eu passei a ter, fazendo aconselhamento de pessoas que queriam fazer o teste do HIV. E a partir, pela visibilidade de gerente na Secretaria de Saúde, sendo chamado para ver pacientes de AIDS, e é claro, com a minha formação de dermatologista, eu fazia cálcio, no instante que dava sintoma ou de certo, que eu atendia em equipe, com neuro, com pneu, basicamente as 3 interfaces grandes, era gastro, pneumo e neuro. E aí eu vi a minha clínica alterando, eu vi que ou eu partia para formação maior em saúde pública, ou eu partia para refazer uma residência, uma formação em infectologia, coisa desse tipo. E daí, como estava andando bem na Secretaria de Saúde, cada vez eu estava indo mais, e com as assessorias que eu estava dando para o Ministério, eu resolvi daí voltar para a universidade, fazer um mestrado em epidemiologia, no Hospital de Clínica, e quando eu acabei o mestrado em epidemiologia,
medicina clínica, mas afinal de contas a minha área de concentração foi epidemiologia, apareceu a oportunidade de ter uma bolsa para fazer um fellowship de saúde pública na Hopkins. E talvez seja hora de fazer um interregnum, dizer que eu tenho uma família, eu também, além do meu pai e da minha mãe. Eu casei em 79, tive uma filha com Margaret Weidenbach, Germana. Nós tivemos uma filha em 82, uma filha em 88. Nessa época, a Margarete, que é pneumologista, tinha acabado a residência, claro, já era mestra, já era doutora. Então no instante que apareceu a oportunidade, as filhas, uma tinha 3 anos e a outra tinha 7, 8. Apareceu essa oportunidade para fazer um fellowship na Hopkins, daí nós fomos, a família toda foi para a Hopkins, eu fui fazer o fellowship pago pela Fulbright, e a Margarete foi fazer um pós-doc patrocinado pela CAPES, pago pela CAPES. E lá nós ficamos de 91, aí quando acabou o meu fellowship na Hopkins, a Margarete estava indo muito bem no pós-doc dela e a CAPES prorrogou a bolsa dela por mais um ano. Eu pedi afastamento para a secretaria mais um ano, a minha clínica eu tinha deixado com alguém aqui, e o que aconteceu foi que eu, tendo encerrado o que tinha que fazer na Hopkins, eu fui a Washington, que fica ao lado, e falei com quem eu estava fazendo consultoria já ao longo dos anos 80, disse, se tem alguma coisa que eu possa fazer, possa ajudar você. Aí eu fiz um contrato de consultor de 11 meses, aqueles contratos de consultor, e daí passei a dar assessoria própria na América Central. Definição de casos de AIDS, epidemiologia, formação de pessoal em teste de AIDS, aconselhamento em HIV. E, finalmente, a última coisa, apareceu uma oportunidade de fazer o teste de campo do indicador de qualidade de atendimento de venéreas, DST. Em Honduras, eu estava um sábado em casa, tocou o telefone, era um doutor de Porto Alegre, doutor Mauro Ramos, disse, olha, eu topei uma consultoria em Honduras, minha consultoria, mas não posso fazer, será que podia fazer para mim? Vai ficar chato? Eu digo, não tem problema. Quanto tempo é? 2 meses e meio. Eu digo, não tem problema, pode mandar falar comigo, está topado. E a Margareta, minha esposa, vai lá, o quê? 2 meses e meio em Honduras? Eu digo, bom, esse trem está passando, eu gosto disso. 2 meses e meio se negocia depois com uma vinda no meio, porque eu sabia como é que funcionavam as coisas. E daí na porta de uma porta basculante da cozinha de Baltimore, ao lado da minha esposa, ela disse, que tu vai? Eu disse, sim, vou. Mas por que eu digo não? Aí umas raríssimas vezes que eu não discuti, e negociei com o Washington, acabou sendo 45 dias, mas era o teste de campo de um indicador fantástico, que devia ser mais feito no mundo, que é a observação direta de atendimento de venéreas no setor privado, no setor, como em vários países da América do Sul, tem a Caixa de Seguridade e o Ministério da Saúde, que seria, no tempo aqui, o nosso posto de saúde e o INAMP. E nós avaliamos com treinou-se gente, daí eu fiz tudo. Eu acabei o protocolo, fiz as fichas, fiz o budget, contratei gente, treinei, saímos para campo, eu tenho foto disso até hoje, saímos para campo e deu um belo estudo. E aí esse estudo, quando acabou, com uma ida eu fiquei 1 mês e meio, fiquei de um colega de fellowship, a mãe dele que tinha 80 anos, me alugou um quarto ainda, eu tomava café com uma senhora conservadoríssima, numa mesa comprida de mármore, ela no canto, todo dia de manhã, né? Lia Petit Larousse de noite, uma enorme casa no centro de Tegucigalpa, e foi ótimo, porque eu fiz tudo, era uma cidade ok, e andei por tudo, São Pedro Sula e Progresso e não sei o que. E esse estudo ficou bom, e esse estudo eu fui, aí em 92, eu fui, a Margarete foi junto, as crianças ficaram com a babá, que tinha ido junto,
e eu fui apresentar em Genebra, da unidade de avaliação do GPA, Global Program on AIDS, para o Thierry Mertens e para o Michel Carrel, que era a pessoa que tinha inventado essa ideia que eu acabei executando para ele. Eu cheguei lá tendo contratado gente, feito todos os instrumentos, contratado gente, supervisionado, executado, peguei, analisei os dados, fiz análise estatística, fiz a apresentação final e apresentei para eles o documento final. Isso normalmente é feito por 2 ou 3 pessoas. O cara, não, eu não lido com dados, não preciso de estatística. Daí eles gostaram, né? E aí eu apresentei, daí em seguida, bom, daí voltamos para Baltimore, voltamos em fevereiro de 93 para Porto Alegre, eu reabri a clínica, né? Reabri a clínica, e daí me ligaram em abril, ligou o chefe do programa de DST, o Peter Piot, depois foi chefe de uma série de coisas, uma pessoa importante. Olha, só um parênteses, a Margarete, como pneumologista, trabalhou com as pneumonias da AIDS também lá em Baltimore? Não, a Margarete fez saúde ambiental e saúde respiratória, o que na verdade vem fazendo até hoje. Depois em Genebra, que foi junto, ela desenvolveu a carreira toda dela lá, em saúde, dentre outras coisas, de educação médica, mais saúde ambiental. Não, a Margarete nunca se meteu com HIV/AIDS, né? Então, alguns pacientes certamente ela teve, mas a área dela sempre foi função pulmonar e depois a avaliação de coortes. Acho que ela está na vida profissional dela, ela está na 6ª coorte, avaliada a cada 5 anos, porque ela tem envolvido em coorte dela aqui, depois se envolveu numa coorte enorme suíça. Mas aí me ligou o Peter e disse, olha, eu chequei tem 2 pessoas que indicaram o teu nome, o Michel Carrel pelo teu trabalho em Honduras, e o Paul Seito, que era uma pessoa que tinha vindo aqui, nós tínhamos feito vigilância epidemiológica junto, através do teste anônimo não ligado para HIV, que era o modo de se ter uma estimativa. A partir disso eu conheci o sistema muito bem, perguntei que contrato era, quais eram as condições, o budget era regular, irregular, porque eu não estava a fim de propor alguma coisa para a família se mover toda, né? Se não fosse alguma coisa segura, né? E eu acabei daí indo para lá em fevereiro de 94, Genebra. Fevereiro de 94, outra vez se reativou a mesma pessoa, Susana Boni, que era uma professora aqui, amiga nossa, que tinha ido nos ajudar com as 2 filhas dos Estados Unidos, se ligou para a Susana, porque nesse meio tempo a minha esposa Margarete tinha feito um concurso na fisiologia da URGS e na semiologia da Católica, na época, da UFCA. E ela ia subir. Então o que aconteceu é que eu fui, as crianças foram em junho de 94, a Margarete ficou aqui, daí por 3 anos, meio no vai e vem. E com apoio da babá lá, que depois de um tempo não precisou mais, ela foi fazer a sua vida, lá está até hoje, casada. E nesse meio tempo, passou o meu período de prova lá, você tem um período de prova de 1 ano, depois 2, uma vez aí que 2 anos o negócio funciona, daí é contrato a vida, até a compulsória, 62. Ficaste quantos anos? Eu fiquei de fevereiro de 94 a março de 2013. E a esposa ficou junto? A esposa ficou junto porque depois... E as crianças também? E as crianças também. O que aconteceu com a minha esposa, com a Margarete, depois de 2 anos na fisiologia, ela viu que não interessava a ela demitiu os taúricos e pediu afastamento do cargo sem vencimentos na UFCA, que felizmente o diretor da faculdade era o saudoso, não sei se está por aí, Oscar Maia Pereira. O Oscar disse assim, sim, para ir, para experimentos e investimentos, assim, acho que e assinou.
Senão que é um fato raro, alguém que ficou. A Margarete agora voltou, depois da minha aposentadoria, voltou, assumiu, está expandindo, está fazendo mais coisas, está mexendo em currículo, está dobrando, triplicando o número de horas outra vez. Por isso estamos aqui de volta. A família de Genebra se adaptou muito rápido. As filhas de 3 e 6 anos tinham feito a escola primária pública americana num bairro bom de Baltimore. Então elas estavam com o inglês pronto. Genebra é a sede da Escola Internacional, fundada em 1924, junto com a Liga das Nações, que é uma escola bilíngue, inglês-francês, que forma para o mundo. Então a nossa opção estratégica, ou entra na escola suíça, que forma para a Suíça, mas nós somos funcionários, somos funcionários internacionais, ou entra na escola internacional, subsidiada pela OMS, é claro, não toda, paga pela gente também, 20%. E entrar na escola internacional e fazer uma formação de escola internacional, que foi a opção, e se deram para ser breve, maravilhosamente bem. A Sofia, mais moça, fez do pré-primário à 13ª série toda a formação lá, uma das poucas da aula dela que fez a formação, do princípio até o fim, entrou numa excelente universidade depois, com apoio, e está muito bem. A Paula, a mesma coisa, a Paula tem uma outra história muito boa, que também entrou muito bem na escola, bilíngue, inglês e francês o tempo todo. Nós fomos chamados na escola, uma certa urgência, pelo diretor do Departamento de Artes, quando a Paula tinha 14 anos, Mr. Priest, nos chamou. A Paula, olha, ela ligou para nós, queria falar conosco. A primeira coisa, pensa que aprontou, embora nunca tivesse aprontado nada. Mas o Mr. Priest estava preocupado de nos informar que a Paula tinha um talento para a arte muito grande, e que tinha medo nós, se ele propusesse que ela seguisse mais fazendo arte, nós dois como médicos íamos ser contra. Aí, como a gente sabia que a Paula desenhava de noite, como a gente pode ser contra? Ele disse, não, então se acertou, e ele deu um apoio muito grande a Paula no desenvolvimento dos últimos 4 anos. Ela fez quando se acaba a escola internacional, se faz o International Baccalaureate, que é um título que as universidades aceitam. A mais moça é de 82, se formou em psicologia em Edimburgo, fez 4 anos de psicologia em Edimburgo, fez imediatamente depois um mestrado em neurociências em Londres, no King's College. Depois de acabar o mestrado, entrou no Brain Center de Cambridge, onde foi assistente de pesquisa. Aí, como ela queria mais, ela não estava interessada, mas está no Brain Center de Cambridge. Não, mas eu já fiz o que tinha que fazer aqui. Daí voltou para o King's de Londres, onde foi assistente de pesquisa até agora, onde acaba de ser aceita para um curso de doutorado em psicologia clínica, que tem 30 vagas para 950 candidatos, na Universidade de Canterbury, que pega todo o sul da Inglaterra. Ela vai fazer doutorado com formação clínica junto. E tu moras aonde? Eu moro aonde? Eu moro 50-50. Não, a gente manteve, quer dizer, eu falo um pouco da Margarete também, da minha esposa, que trancou o que fazia aqui e refez a carreira melhor lá. Entrou na faculdade de medicina, entrou no hospital cantonal, fez transplante de pulmão, fez clínica de transplante de pulmão, entrou numa coorte enorme chamada SAPALDIA, saúde e meio ambiente, que tinha sido feito um corte, ela pegou o segundo corte e o terceiro corte, sendo que o segundo corte foi responsável pelo Centro de Genebra, que é um estudo de base populacional, pessoas em casa, mede sangue, né? E, além do mais, há 10 anos se envolveu em educação médica, houve um posto de educação médica numa entidade que se chama UDREM, Unité de Recherche e Educação Medical, que assessorou a reforma do currículo da Escola de Medicina de Genebra, e ela se incorporou a esse grupo, com a qual, embora esteja aqui de volta, colabora por Skype e em reuniões até hoje. Então, e agora ela reassumiu, onde receberam. Sim, mas só para que eu possa entender eu e a história. Ela mora mais em Porto Alegre. Ela mora mais em Porto Alegre. Tu mora mais no Ar. Mora mais no Ar. E aqui. As filhas moram em Londres. Isso. Né? Então, como é que o pai se sente nessa situação?
Não, o pai se sente que as filhas também não precisam, as filhas estão com vida própria, né? E vida própria a gente se vê 2, 3 vezes ao ano. E a mãe? E a mãe que a gente vê junto, porque a mãe com o voo da TAP é um voo que a gente salta uma etapa. Não, mas o fato é que eu, particular, a Margarete assumiu aqui, está na UFSCar aqui, multiplicando, talvez, acessório até outros em formação, novos currículos, novas escolas médicas, etc, etc. Tem um tempo para andar, está em franca expansão, e, bom, tem férias e tem folgas curtas que se usa, né? E eu estou onde eu tenho consultoria, porque eu, depois desses anos todos, não queria parar de fazer uma coisa que eu sei e que eu gosto. Então, inicialmente, estando mais na OMS, eu emendei uma consultoria na OMS atrás da outra. Mas como a volta aqui tem sido muito boa, do ponto de vista de amigos, de oportunidades como essa que nós temos agora até, eu modulei mais consultorias para o Ministério da Saúde. Como felizmente houve uma coincidência de uma troca. Bom, eu conheço a turma toda, eles me conhecem também. A OMS, ao final do meu estágio da OMS, eu fiz um curso de currículo, um curso como se vender como consultor internacional, uma semana, etc, 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 etc. Tem uma regra, a gente está no mercado, a gente não tem que ficar esperando. Então, eu escrevi para uma série de pessoas e casualmente assumiu o novo coordenador do Brasil, é uma pessoa que me conhecia também, como os outros. E me contrataram para reescrever as novas normas de DST, né? Isso me contrataram em 2013, 2014, estou fechando agora um contrato relativamente grande com eles. Então, na verdade, a minha modulação, em vez de 50-50, vai começar a ficar 60% aqui, 30% lá. Eu citarei inicialmente a Bulgária, uma experiência muito interessante, tentando convencer um sistema tradicional, retrógrado, para fazer alguma coisa de outro modo, que foi uma falha fantástica. Uma falha fantástica. Fez um estudo através da pesquisa, quem sabe se diz para o professor da Bulgária que a etnia rom não é cidadão de segunda classe. Mas, mesmo através da ciência, do convencimento, tal coisa, não houve jeito. É uma coisa, experiência má. Uma experiência má com a Bulgária. Uma experiência muito boa com a França, porque o curso que eu fiz em 1980, antes do meu estágio, eu passei a dar aula nesse curso uma vez ao ano. Então, com a França, eu desenvolvi porque em Genebra se trabalha em inglês, mas se vive em francês, e daí, tecnicamente, o fato de dar aula no curso do Instituto Fournier em francês a cada ano, oficialmente, foi muito bom de manter uma série de amizades que me fazem hoje ter consultorias com o Ministério da Saúde da França, o que é ótimo. Pequenas, mas regulares. Tem a Itália, que de uma certa forma eu faço parte já do grupo, com a Itália, do grupo do Sociedade Italiana Interdisciplinária de Doenças Sexualmente Transmissíveis, que se tem um curso regular na Universidade de Brescia há 20 anos, que todo ano eu dou aula nesse curso, não desse ano porque eu estava aqui. Mas tem outros cursos a cada ano, então a relação com a infectologia italiana foi boa. Mas daí indo mais para baixo, uma experiência muito boa no Suazilândia, com a questão da transmissão, um programa grande de transmissão materno-infantil do HIV e de sífilis, que eu tive envolvido muito nos últimos tempos. Senegal, uma experiência boa no treinamento de profissional de saúde utilizando a abordagem por síndrome. Na Tailândia, uma experiência muito boa, isso foi uma experiência precoce e importante, porque a Tailândia fez uma intervenção que chama 100% Condom Use, que é a intervenção maciça de obrigar as pessoas a utilizarem preservativo num acordo de governo, polícia e dono de bordel. Hoje se fala isso na Tailândia, os ativistas têm um ataque epilético. Agora,
foi autoritário, mas no momento que estava explodindo a epidemia, reverteu a epidemia na Tailândia. Alguns atritos em direitos humanos, nada de International Penal Tribunal, né? nada desse nível, mas alguns atritos. E nós fomos avaliar isso. Não avaliar nós, mas eu fui logo no início, me mandaram para lá para fazer um contrato com a Universidade de Mayadol para desenvolver um protocolo para eles se autoavaliarem. Isso aí me rendeu várias idas lá, que foi muito bom pela atividade, foi muito bom conhecer a Tailândia. E na Tailândia também, que foi precocemente, eu fui para Khon Kaen ver a implementação de atenção às DST na saúde reprodutiva da área rural. Conclusão, não precisa fazer porque não tem DST, está em área urbana. Né? Mas estavam querendo implementar, porque tinha dinheiro, querendo implementar umas prevalências lá embaixo. Eu digo, não tem sentido. Né? Trata hipertensão em grávida, trata parto, trata isso, mas esquece, DST. Mesmo HIV, não tinha, mas se concentrou HIV. Na Índia sempre foi interessante os projetos do Banco Mundial. O Banco Mundial, numa época, foi muito importante em financiar programa de controle de HIV. E eu fiz parte, isso já mais recentemente, uns 10 anos atrás, nas avaliações da utilização do dinheiro. E daí foi uma experiência muito interessante estar junto com economistas, estar junto com muita gente de Arábia Saudita, Jordânia, uma equipe quase toda árabe, não sei porquê era. E muito interessante na dureza, de não ter papas na língua de dizer as coisas. Eles são bandidos. A gente disse que não era para comprar microscópio, eles me compraram microscópio, onde é que está o dinheiro? O cara da Jordânia abrindo o jogo numa reunião pequena. Bem assim, mas absolutamente. Vai cortar o crédito. Mais ou menos o estilo que eu imagino tenha sido as missões do FMI aqui no Brasil na época da hiperinflação. Então, foi muito importante como aprendizado para ser duro. Para ser duro. Alguma coisa interessante na América Central, outra vez, não muita, mas com Cuba e complicado ao mesmo tempo, na avaliação do sanatório de Cuba, de HIV, que funcionou uma época, eles trancaram os caras, né? Mas nós já chegamos lá numa época de abertura, que não era bem assim, etc. Mas para ver como a Tailândia também, que pelas tantas restringiram alguma coisa, mas até hoje é sensitivo, era muito, muito sensível, mas deve ter tido seu papel na época inicial da epidemia, uma repressão, mas não tropo, para aguentar a epidemia. E deixar morrer. Não, tinha toda a atenção médica, mas a movimentação controlada, sob supervisão estilo cubano, da época. É assim, ó. Os tratamentos antirretrovirais a partir de 96 são extremamente eficazes. Nós estamos numa fase que se leva a carga viral a zero. Né? Então, agora, o que não quer dizer que não se morre mais de HIV, de AIDS. Não, nós vamos acabar com AIDS, porque agora a gente testa e trata. A gente testa o HIV e trata independentemente do status imunológico. Então, a estratégia é inundar o mundo de antirretroviral, as cargas virais vão a zero e vai ter um impacto até na transmissão. Agora, não vai zerar, a primeira mensagem é essa. Não zerou com sífilis, nós temos um tratamento eficaz com sífilis desde 1946, ou mesmo, nunca trocou a forma. Nós temos pelo menos 40 anos, o mesmo número de injeções, no mesmo local, um bezetacil numa análise, outro bezetacil numa outra análise, cura, e não acabou a sífilis. Por quê? Porque sempre vão haver as pessoas que não se faz o diagnóstico, etc. Com HIV vai acontecer isso também. E os tratamentos, mesmo hoje, não são destituídos de para efeito. A primeira mensagem para o futuro é prevenção, continua. Porque nesta euforia de que o HIV não mete mais medo, o
pessoal se solta, vai relaxar e até outra doença pode surgir. Claro, o que está acontecendo, as epidemias de linfogranuloma venéreo, epidemias de sífilis, especialmente entre a comunidade gay. Então, isso, do Seattle, estado de Washington, Estados Unidos, a curva de sífilis foi a 0 e subiu outra vez e se mantém, entre a comunidade gay se mantém. Por quê? Porque no instante que as pessoas usam antirretrovirais e levam a carga viral a 0, a possibilidade de transmitir o HIV é 0, mas não da sífilis, não do linfogranuloma venéreo, não da clamídia, não do gonococo. Então, estão acontecendo epidemias, herpes, né? Todas não são tão graves quanto o HIV, mas, por exemplo, linfogranuloma dá estreitamento retal, etc, etc. Então, tem que se voltar a fazer a prevenção dupla, no caso, para mulher tripla, anticoncepção, preservativo e antirretroviral. Isso não está sendo feito. O que está aparecendo são o que se chama de BSC, Brief Short Counseling, que são para atenção primária, funciona para álcool e para droga. Que são 5 minutos que o profissional da atenção primária diz: o senhor bebe? Bebo. Quanto bebe? Eu bebo todo dia 2 garrafas, olha, isso pode dar ganho. E algumas pessoas, não todas, que alcoólatras, mas uns 15, 20%, pensa nisso. Com droga também. E acabou de se fazer uma revisão sistemática disso, que dizendo para a pessoa: olha, esse negócio de tomar antirretroviral, não usar preservativo, ter parceiros mútuos, pode ter risco de HIV não é, tem outras coisas, certo? E para algumas pessoas funciona. Então isso está numa fase de pesquisa forte, alguns grupos tentando juntar isso com saúde sexual como um todo, que bota anticoncepção, bota prazer, linha de vida, afeto, uma série de coisas, e isso, a própria França, agora eu estou envolvido nisso, a França está juntando anticoncepção, venéreas e centro de teste de HIV e centros de saúde sexual. Eu fui falar numa reunião que o Ministério da Saúde disse: olha, está implementado. Cara, não, vai implementar, vocês vão se juntar e todo mundo vai ter que trabalhar junto, tem uma estratégia, treinamento, etc, etc. Então, se dá para falar na França em alguma coisa de comportamento, eu acho que está na hora de falar no Brasil também. Agora, isso é complicado, porque se fala em público, se recebe sapato na cabeça, né, dos ativistas, o direito a ter número de parceiros, que não tem problema, que preservativo. Isso é uma coisa, é um sintoma de patologia sociocultural. Autodestrutiva. Autodestrutiva. Isso vai ter que ter um instante. Bom, é muito fácil eu falar aos 64 anos, casado, estável, etc. Bom, mas tudo bem, mas tem que botar na mesa para alguém de 24, de 30, de 15, etc. Botar na escola e discutir isso. Se isto tem uma probabilidade de funcionar, não, no Brasil, eu não sei. Agora, internacionalmente, o BSC está funcionando numa parcela, não é a panaceia. Tem que também continuar com o preservativo, continuar com uma série de coisas, continuar com o antirretroviral, mas isso tem que estar na mesa, porque pode ter uma parcela da população que pode beneficiar-se. Segunda Guerra Mundial, voltando a uma coisa que eu ia falar hoje, existiam 2 grupos. Existia a turma da moral, atenção com as prostitutas, não faça isso, é ruim, é feio, etc, etc. E existiam outros generais ao mesmo tempo, que diziam: olha, é muito difícil tornar sexo impopular. A outra citação do mesmo general, ele diz assim: os anjos têm no céu, os soldados não são anjos. E o outro dizia assim: preservativo é imoral. E o outro dizia assim: o que eu tenho é pragmático. Então, a discussão desse tipo, mas não é voltar à moralidade, mas voltar a uma discussão de comportamento, ver o que é possível fazer, botar na mesa. Vocês acham, por que estão fazendo isso? Né? Roleta russa. Ou dizer, bom, o direito a pegar uma app, tenha sexo à noite, né?
Tem o Facebook, alguém me disse esses dias, tem o Funkbook, né, que faz assim, e daí vão hoje à noite, às 11 às 11, não se conhece, vão lá e tem uma relação. Bom, qual é a vantagem disso? Bom, tem que botar na mesa e ver o que as pessoas estão achando bom, o que estão achando ruim, como disse um filme que eu acabei de ver, uma pessoa de uma certa idade, o meu problema, eu não tenho problema com sexo, eu tenho problema com amor. Sexo é fácil, amor é difícil, né? Mas como amor acaba tendo sexo e sexo pode resultar em amor, outra piada que se diz que uma relação casual pode ser muito perigosa, pode dar gonorreia, pode dar sífilis, pode dar uma relação estável. Os 3 efeitos de uma relação casual. Bom, sem fazer piada adiante, isso tem um momento que tem que se botar na mesa e conversar. Mas não tem espaço atualmente no Brasil, ou quando tem espaço no mundo, daí volta-se ao general americano, dizendo que é o poder moral da sífilis, né, ou que o preservativo é moral, que não funcionou, né, porque a França teve a campanha nacional pela moral da população, que foi de 1870 a 1940, e não funcionou, vai funcionar quando os americanos chegaram com o preservativo. Então, agora que está vendo um exagero, eu acho que, do teu ponto de vista, do meu. O controle social é tão grande que diminui as DST. Em toda a região do Mediterrâneo do Leste, por mais que a gente procure, sempre a prevalência e a incidência de gonorreia, sífilis, HIV é muito baixa. E quando a gente chega no Cairo, vê o tamanho daquela cidade, que é uma cidade que eu tive alguma experiência no Cairo, não, tem alguma coisa andando aí, é impossível. E vai fazer, tem grupos gay, ocidentalizados, tal coisa. Agora, quando se vai para a população, o controle, assim como não bebem, as pessoas têm um controle da atividade sexual muito grande. O que tem nos países árabes é homens que têm sexo com homens na adolescência, que não são gays, porque não tem disponibilidade de mulheres jovens. Então, não pode, só depois de casar, que era aqui há muito tempo atrás. Então, a libido sobe e eles acabam tendo iniciação sexual entre eles, mas ainda assim, nesses grupos, é baixa. Então, é muito difícil eu dizer alguma coisa. Agora, se com todos os fatos ligados a ter mais gente de crença muçulmana na Europa, em relação a HIV, AIDS, em relação a sífilis e gono, deve ser um fator de proteção, a crença muçulmana pelo controle social. E o Brasil que tem trazido haitianos, cubanos, senegaleses, homens adultos jovens, solteiros, sem mulheres acompanhando eles. Isso já tem dado alguma... Qualquer migração do mundo é uma população vulnerável. Da aula inicial que se dá sobre epidemiologia de DST, se bota um grupo de homens sem família, etc., é claro que vão ter parceria múltipla. Ou vão pegar, ou se tem, vão transmitir. Se tem ou não tem, eu não sei, mas é um estudo urgente a ser feito até para proteger essa população do estigma e de discriminação, até mais pelo fato, não sei qual é a estratégia migratória do Brasil atualmente. Agora, se pegar populações africanas e colocar numa região de migração italiana do Rio Grande do Sul, tal como, que precisa mão de obra, eu chequei socialmente, conversando, precisa mão de obra. A Randon, todo mundo precisa mão de obra e não tem. Então vai ter que ter imigrante. Agora, pegar... não imigrante para estar na Rondão, pegar imigrante que vai vender as coisas que vendiam na Itália, a Itália já não quer mais, quer dizer, vir para cá, eu não entendo, numa região que tem que trabalhar o estigma de discriminação contra os afro-brasileiros. Imagina daí botar em Bento Gonçalves ou em Farroupilha, largar de ônibus, eu não entendo isso. A lógica, quando a gente não entende a lógica, é capaz de ter uma outra lógica. Talvez a lógica seja exatamente para provocar conflito. Pode ser que eu esteja cometendo uma leviandade sendo isso, mas me passa pela cabeça e estamos conversando sobre isso, acho que tem que estar na mesa. E a informação que eu tenho de diplomatas, que a gente em Genebra cruza por muitos diplomatas,
do mundo inteiro, brasileiros, inclusive os que ficam amigos, eles se queixam da falta do governo atual, nos últimos anos, da falta de uma estratégia de migração para o Brasil. Porque se vai crescer, não está crescendo. Agora, se vai crescer, qualquer economia do mundo que cresceu, com a taxa de natalidade que está tendo, vai ter que ter aporte de gente de fora. Então, se faça uma estratégia e vê quem quer. Todo mundo faz. Todo mundo faz. A Suíça fez errado uma época. Uma época a Suíça disse assim, não queremos imigração africana, queremos imigração balcânica. E privilegiou a imigração balcânica no tempo da guerra da ex-Iugoslávia. Que tem muita gente integrada da Albânia, mas com isso veio uma cultura violenta muito grande. Bom, compraram por serem brancos, mas compraram alguma coisa que não precisariam. Quem sabe se importassem gente de Honduras, quem sabe se importassem da Índia, da própria África, né? Botsuana, Malau, etc. Acho que tem gente que podia contribuir, mas a opção foi pela cor da pele e foi uma opção problemática. Para efeitos, né, que se tem em qualquer imigração. Agora que precisa de uma estratégia de imigração e tem que ver como é que faz, como é que inclui no acesso à saúde. Porque teste compulsório a gente sabe que não funciona. Não funciona não porque não funcionaria, no mundo ideal funcionaria. A gente sabe que a gente faz alguma coisa obrigatória, todo mundo vai para o underground. É clássico isso em saúde pública, a irmã sabe muito bem. Clássico isso, então tem que se oferecer, mas não me parece, no instante que a população do Brasil tenha um problema sério de acesso à saúde, que o imigrante solteiro vindo da África vai ter mais acesso. Bom, se bem que a coisa é tão louca para até ter mais acesso do que a população. Mas tem que fazer uma estratégia, tem que encarar, é risco para eles ou risco para as pessoas que tiver mais. E não se sabe, não se sabe.